Fala, meu sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Bom, vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo. Antes, passando álcool gel, lavando as mãos, é importante pra gente. Bem, eu disse para vocês na nossa última aula que o livro apresentava duas maneiras diferentes de fazer um MDC, tá? A primeira era por fatoração e a segunda era através de uma tabelinha que vocês devem ter visto no livro. A tabelinha a gente diz que chama-se método das divisões sucessivas. O que isso significa? Que nós vamos ir dividindo um número por outro até chegar no resultado final. Essa tabelinha se apresenta da seguinte maneira, tá? Ela vai ter sempre três linhas. Na primeira linha, nós temos sempre o quociente, tá? Da divisão. Na segunda linha, nós vamos ter os fatores da divisão. Eu já explico porque que esses números estão aqui. E na terceira linha, o resto da divisão. Então, o quociente, os fatores da divisão e o resto da divisão, certo? Bem, o livro dá pra gente o seguinte exemplo, tá? Ele quer o MDC dos números 150 e 65, tá? Então, para eu chegar no resultado através do método das divisões sucessivas, eu vou precisar ir dividindo 150 por 65. E aí ir dividindo até chegar no MDC, no resultado final que a gente vai ver aqui. Primeiro passo, tá? Montou a tabelinha, quociente em cima, meio para os fatores, embaixo para o resto, tá? Aqui no meio, como a gente falou que essa linha do meio são os fatores, vão ficar sempre, tá? Os dois números que a gente vai dividir, no caso, 150 e 65, certo? Nós vamos dividir 150 por 65. Se o livro tivesse colocado assim, é o MDC de 70 e 20, ficaria aqui o 70 e o 20, tá? Então, nessa tabelinha no meio aqui, nesses dois primeiros números que a gente vai colocar, são sempre os dois números que a questão, que o exemplo, estiver dando para a gente como MDC. Nesse caso, 150 ou 65, estiver querendo o MDC. Tá? Então, o exemplo que é o MDC de 150 e 65, a gente preenche a nossa tabelinha aqui no meio com 150 e 65, certo? Agora a gente continua preenchendo essa tabelinha. O nome do método é divisões sucessivas. Então, nós vamos precisar ir dividindo esses números. Como assim? Vamos ver na prática, tá? Bom, 150 e 65, divisões sucessivas. Primeiro ponto vou começar dividindo 150, vou colocar aqui no cantinho, ó, 150 dividido por 65. E aí eu vou realizar essa divisão. Você pode fazer de cabeça, se for mais rápido para você, se você souber de cabeça, não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer com as multiplicações bem passo a passo para a gente entender de onde vieram os números, certo? Então, 150 dividido por 65. Eu vou precisar achar que número vezes 65 mais se aproxima de 150. A gente sabe que 65 vezes 1 vai dar 65. Então, vamos testar, tá? 65 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1 que foi 130. Bem, não chegou no 150. Se você quiser, você pode testar por 3. Tá? Vai passar, mas vamos testar aqui, ó. 65 por 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1 que foi 19. Opa, passou. 130 é menor, 195 é maior, então eu vou ter que usar o 2. Aí vem a grande questão, tá? Coloquei o 2 aqui.
certo? Porque 2 vezes 65 dá 130. 130 para 150 fica faltando quanto? 20. Eu não vou continuar a divisão. Para a divisão por aqui. E aí a gente vai preencher a nossa tabelinha. Tá? Nós vimos que quociente é sempre o que está aqui dentro. É o resultado dessa divisão. Então, na linha do quociente, eu vou colocar aqui, ó, o 2. Tá? Então, 150 dividido por 65 dá 2. Tá? Qual é o resto? O resto é aqui, é o que sobra. Então, o resto dessa divisão é o 20. Então, agora eu tenho 150 dividido por 65 dá 2 e sobram 20. Bem, o que eu continuo fazendo agora? O método das divisões sucessivas, ele se chama assim, né? Método das divisões sucessivas, por quê? Porque nós vamos dividindo até que o resultado dê 0. Tá? O máximo divisor comum vai ser quando o resultado der 0. Esse resultado aqui não deu 0, sobrou o resto. Então, eu vou precisar continuar dividindo. E aí, como é que eu continuo dividindo? Tá? Eu vou pegar esse resto e vou trazer para cá. Então, agora eu vou dividir 65 por 20. O resto vai ser sempre um novo fator ali, um dos novos fatores da divisão. Eu vou sempre usar o resto para continuar a divisão. Então, agora eu tenho 65 e o 20. Vamos dividir 65 por 20? Tá? Vamos lá. Deixa aqui assim, vou só separar, depois a gente apaga se o quadro não der espaço. 65 dividido por 20. Certo? 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 2, essa é mais fácil, dá pra gente fazer de cabeça, né? 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 3. 3 vezes 20, 60. Fica faltando quanto para 65? Fica faltando 5. Então, aqui agora, ó, quociente 3. Coloca ele aqui. Resto 5. Coloca o resto aqui. Deu 0? Zerou o nosso resultado ali? Não zerou, né? Então, a gente vai precisar continuar dividindo. Coloca uma linha aqui. Então, vocês vão perceber o que? Tá? Vou até colocar assim embaixo para a gente dividir bem. O que é a tabelinha e o que são as continhas, tá? O que vocês vão conseguir perceber? Que o número de linhas vão ser sempre 3. Quociente, fatores e resto. Agora, o número de colunas vai depender. Pode ser que a gente vai ter que ficar dividindo um tempão. E aí você vai colocando várias colunas. Tá? Pode ser que de cara você já faça a divisão e dê o resto 0. E aí você não vai precisar aumentar tanto essas colunas assim. Tá? Então essas colunas aqui vão ser criadas de acordo com o que a divisão for pedindo para a gente. Vamos lá, recapitulando. Tá? Método das divisões sucessivas. Nós vamos dividindo um número pelo outro até chegar no resultado final. Ok? Montamos a tabelinha. Primeira linha da tabelinha é o quociente. Segunda linha da tabelinha são os fatores da divisão. Terceira linha é o resto. Bom, o livro deu para a gente como exemplo MDC de 150 e 65. Tá? Vamos preencher sempre esses dois primeiros quadrinhos com os dois números que eu fizer no MDC, 150 e 65. E aí eu vou começar dividindo. Um pelo outro, 150 por 65 deu 2. 2 é o quociente, vai aqui para cima. 20 é o resto, vem aqui para baixo. Tá? Vou pegar o resto, sobrou o resto, não sobrou? Vou colocar ele aqui, ele vai ser um novo fator de divisão. Então, vou dividir 65 por 20. 65 por 20 deu 3. Resto, 5. Vou continuar dividindo, porque não chegamos no 0 ainda. Então, o 5 vai vir para cá.
Sempre o resto é que vai virar o fator da divisão, ok? Então, agora eu vou ter 20 dividido por 5. Vou fazer a linha aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, porque essa é bem tranquila pra gente, ó. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 vai dar quanto? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Opa! Vai dar 4. E aqui vai dar quanto? Sobrou alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque 5 vezes 4, 20. Não tem resto. Vamos completar ali a nossa divisão, a nossa tabelinha? Bom, quociente 4, resto 0. Acabou. Tranquilo. Bom, professor, e aí? Qual é o divisor comum? O máximo divisor comum é o 5. Então, essa é a nossa tabelinha do MDC, que a gente vê no livro, que vira e mexe a gente vai encontrar na internet para a gente visualizar como é que funciona. Chama-se método das divisões sucessivas e nós vamos dividindo um número pelo outro até chegar no MDC. O MDC é sempre, tá? O número que tiver na tabelinha do meio, ou seja, o último fator da divisão em que o resto for 0. Então a gente vai dividindo um fator pelo outro, tá? Vai utilizar sempre o resto para continuar a divisão até chegar no MDC. Bom, esse é um outro método que o livro apresenta para a gente. Por que eu ensinei primeiro, passei primeiro para vocês o da fatoração e disse até naquele outro vídeo que eu prefiro da fatoração? Por quê? Esse método das divisões sucessivas, ele só funciona quando são dois números para se tirar o MDC. Ele é um método usado, muito ensinado, os livros todos apresentam ele, mas ele só serve, tá, quando a gente vai utilizar o MDC de apenas dois números. E vocês podem perceber, por exemplo, que na questão número 2 do nosso livro, ele quer um MDC de 3 números. Tá? Nos problemas que nós vamos resolver, é pedido um MDC de 3 números. É raro, às vezes, que venham com 2 números só. O nível de dificuldade coloca de 3 números, muitas vezes. Tá? E aí, sempre que for 3, às vezes até 4 números para que a gente chegue no MDC, a gente vai precisar usar a fatoração, igual nós vimos na outra aula. Certo? Então, se você acha que com o método das divisões sucessivas é mais fácil para você, é mais tranquilo, porque você vai dividindo um número pelo outro, vai usando o resto, sem o menor problema. Sempre que for 2 números, você pode usar esse método que vai chegar no resultado tranquilo, tá? Agora, sempre que forem 3 números, 4 números, a gente vai ter que usar a fatoração. Então, aprendam a fatoração. Mesmo que você vendo esse vídeo, professor, eu prefiro esse método, você vai precisar usar a fatoração em várias questões de MDC por aí. Bem, explicado esse método, vou trazer um exemplo para vocês das questões do livro, para a gente corrigir e chegar na resposta através das duas maneiras, através da fatoração e através da tabelinha das divisões sucessivas. Vem comigo. Bom, sexto ano, então vamos lá. Trouxe para vocês, tá? Na página 109, número 1, a letra C, certo? A letra C pede pra gente, não coloquei nem vou anotar agora, tá? Ela pede pra gente o MDC de 60 e 24. Vocês podem conferir aí na página 109 do livro de vocês. Bom, 60 e 24. Quantos números tem ali para a gente achar o MDC? 2. Se tem 2 números, a gente pode utilizar a tabelinha das divisões sucessivas, tá? Então eu trouxe aqui, nesse exemplo, nós vamos responder ele das duas maneiras, com a tabelinha e com a fatoração. Primeiro, vamos com a nossa tabelinha, que já está desenhadinha aqui no quadro. Bem, 60 e 24.
São os dois primeiros fatores, vamos colocar eles aqui, ó. Deixa eu colocar até com outro piloto, porque esse aqui não está ajudando muito. Vamos colocar aqui, ó, 60 e aqui o 24. Bom, a partir daí a gente começa a fazer a nossa divisão. 60 e 24, vamos dividir um pelo outro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 60 dividido por 24. 60 dividido por 24, vamos ver quanto é que vai dar? Se você quiser fazer, pode fazer a divisão tranquilamente, a multiplicação tranquilamente. 24 vezes 2 vai dar 48, certo? 24 vezes 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7, vai dar 72. Passou. Então, eu não posso utilizar o 3, eu vou ter que utilizar o 2. 2 vezes 24, 48. 48 para 60 fica faltando quanto? 12. Então, o meu resto é 12. Vou começar a preencher a minha tabelinha. Quociente 2, resto 12, certo? Bem, dá pra gente continuar? Dá, não dá? Não chegamos no resto zero ainda. Então, esse resto 12 vai vir para cá. E aí eu vou continuar fazendo a minha divisão. Bem, utilizei o resto para continuar dividindo. Agora eu vou fazer 24 dividido por 12. Vou apagar aqui embaixo para dar espaço da gente fazer tudo bonitinho. Então, 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 é mole, né? 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. Então, é o 2, 2 vezes 12, 24. Aqui sobrou nada. Então, coloquei o quociente lá em cima, foi 2 de novo. Resto, 0. Qual foi o último fator que nós utilizamos? Foi o 12. Então, o 12 é o meu MDC. Certo? Bom, vamos ver agora como é que a gente resolveria essa questão por fatoração. Então, agora eu trouxe para a gente, tá? Bom, agora a gente vai ver a mesma resposta achada através da fatoração. É a mesma questão, página 109, número 1, letra C, MDC de 60 e 24. Eu deixei até aqui para a gente comparar a tabelinha das divisões sucessivas, tá? E aqui eu dividi, ó, fiz uma linhazinha, a gente vai fazer aqui no cantinho a nossa fatoração. Vamos fatorar 60 e 24. Bom, fatoração, sempre utilizando os números primos. Dá para a gente utilizar o 2, porque o 2 é primo. Aliás, o 2 é o único número par que é primo. Se liguem nisso, tá? Bem, 60 e 24, os dois são pares, não são? Então, os dois são divisíveis por 2. Vou colocar aqui. 2. 60 por 2 vai dar 30. 24 por 2 vai dar 12. Bem, tem fator par ali. Mas antes de a gente continuar a divisão, o que nós falamos lá na nossa aula da fatoração? Sempre que o fator dividir os dois números, eu vou marcar ele. Então, o 2 dividiu o 60 e dividiu o 24. Então, eu marquei ele ali. Bem, 30 e 12. Dá para continuar por 2? Dá, não dá? Tem número par ali, então eu vou continuar por 2. 30, dá para dividir por 2? Dá, vai dar 15. 15. 12, e aí agora o 12, né? 12
Dá para dividir por 2? Dá, não dá? Vai dar 6. Opa! O 30 dividir por 12 e o 30 eu dividi por 2 e o 12 eu também dividi por 2. Então eu vou marcar de novo, ó. Marquei de novo o número 2, porque ele dividiu os dois fatores, tá? Ele dividiu os dois números. O 60 e o 24 eu marquei, o 30 e o 12 eu marquei. Vamos ver agora se dá para continuar por 2, tá? O 15 não é par, não dá por 2, mas o 6 é par, não é? Então dá por 2. Vou colocar aqui, ó. Bom, 15 não dá por 2, eu vou repetir o 15. 6 dá por 2, então 6 dividido por 2 vai dar 3. Vamos ver se eu vou marcar? Dividiu 6, mas não dividiu 15, então eu não vou marcar, tá? Se você quiser, para ficar mais fácil a sua visualização, você pode até botar um X em cima. Você não vai utilizar aquele 2, tá? Esse 2 nós não vamos utilizar. Bom, 15 é ímpar, 3 é ímpar, não dá mais por 2. Agora eu vou ter que ir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. 3 dividido por 3 vai dar 1. Opa, preste atenção aí. O 15 dividiu por 3, deu 5. O 3 dividiu por 3, deu 1. Então ele dividiu todos os números, não dividiu? Se ele dividiu todos os números, eu vou marcar ele. Esse 3 é importante para mim, deixa ele separado. Vamos continuar. Agora eu posso continuar por 3? Não posso mais, né? Já não dá mais ali. Agora tem que ser por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 1 é só eu repetir. Então o 5 dividiu só o 5, eu não vou usar ele. Eu vou usar só quais agora? Você fazer o X, né? Que a gente está fazendo. Fizemos o X, que eu não vou usar ele. Eu vou usar só os que eu marquei. E aí eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, pelo método da fatoração, o MDC de 60 e 24 é o 12. Olha que coisa linda! Achando pela tabelinha das divisões, resultado 12. Achando por fatoração, resultado 12. A matemática é uma coisa incrível, é uma magia, certo? Então, gente, não importa, tá, o método que você vai utilizar. Sempre que for um MDC de apenas 2 números, dá para a gente escolher entre a tabelinha das divisões ou a fatoração. Dica: treinem a fatoração, porque com 3, com 4 números, a tabelinha não funciona, a gente vai ter que utilizar a fatoração. Então, prefiro fazer na tabelinha, é mais fácil, responde sempre que der na tabelinha. Depois que responder uma tabelinha, faz na fatoração para treinar, tá? Por quê? Porque é importante, aí você vai ser importante até para outras situações que a gente vai ver daqui a pouquinho aí no nosso conteúdo, certo? Bom, abraço para vocês, tá? Vou deixar as questões lá no portal. Mandem a pesquisa que eu pedi para vocês realizarem. Poucos mandaram, mas vai ser importante lá na frente, quando a gente for falar de nota e de avaliação, essas pesquisas que vocês estão enviando vão ser importantes, tá? Até como conceito. Vai funcionar igual o nosso visto no caderno, lembra lá? Então, pessoal, um abraço para vocês, tá? Se cuidem.